Márcio, deixa eu colocar para você, e a pergunta é ao mesmo tempo, tanto o Sérgio quanto o Hader, eles vão comentar logo em seguida, que é uma provocação a vocês três. Quer dizer, o Hader se referiu, logo na resposta anterior dele, a substâncias que melhoram o desempenho de um atleta. A gente sabe que todo mundo quer apenas melhorar o desempenho numa competição esportiva. E da mesma maneira como o estudo da bioquímica avançou de maneira exponencial nesses últimos anos e permitiu que as pessoas fossem melhor treinadas e melhor preparadas dentro daquilo que é lícito, também as drogas que são usadas hoje, segundo alguns cínicos, digamos assim, e agora vem a provocação, causam muito menos efeitos negativos ou apenas de curto prazo do que seria o caso antes. Por que então não permitir? Eu acho que tem duas razões fundamentais. Uma delas seria que a saúde do atleta, ela é colocada em risco, no qual você pode ter lesões muito sérias e até fatais, dependendo do tipo de droga, dependendo da quantidade que foi ingerida ou que foi usada. E eu acredito que o outro fator realmente é de que as competições elas têm que ter normas para que todos possam competir na mesma, vamos dizer assim, no mesmo nível. Mas o mais importante, eu acredito, é com relação à própria saúde do atleta, que arrisca a própria vida, muitas vezes sem saber, e muitos que, no caso até, vamos dizer assim, pereceram em função de uso ilícito. Eu lembro muito interessante, eu não sei se os colegas lembram, já estou há bem tempo nessa área, quando nas Olimpíadas, atletas que participavam da Alemanha Oriental, antiga Alemanha Oriental, eles participavam de uma Olimpíada só, em função de que a destruição do organismo era tão intensa que não permitiam eles voltar à competição. Eram chamados atletas de uma Olimpíada. Mas agora é exatamente essa questão. Desculpe se eu falo assim, mas vocês desse campo da medicina e da bioquímica evoluíram de tal maneira que vocês não são capazes hoje de dar a esses atletas substâncias que aumentam o desempenho e ao mesmo tempo não os prejudicam do ponto de vista da saúde? Sim, sim. O Márcio responde, Hader, e eu vou imediatamente a você e o Sérgio no Rio. Eu acredito... uma das coisas, existem alternativas. Existem alternativas, por exemplo, ao invés de você usar por exemplo, você pode usar uma ornitina, que é um tipo de substância, tipo uma vitamina, que ela pode ajudar no seu desempenho, mas ela não tem os efeitos colaterais, por exemplo, alguns que usam até insulina ou drogas que possam causar lesões. Existem alternativas, com certeza, mas que não causariam esse problema. A única coisa é que elas não têm vamos dizer assim, o tipo de aumento de desempenho. Mas um ponto que eu gostaria de levantar era a utilização das evoluções tecnológicas. Nós vamos a isso. Deixa eu colocar o Hader e o Sérgio nesse ponto. Hader, por favor, a palavra é sua. O que eu diria é o seguinte: para fazer esse tipo de apoio bioquímico, ele seria quase que equivalente a você ter um bom suporte econômico e social. Quer dizer, quem se alimenta bem, não é isso, tem um bom cuidado médico desde que nasceu, obviamente ele vai ter uma máquina humana mais bem preparada para poder se desenvolver melhor no esporte. E, infelizmente, os medicamentos que você tem hoje em dia, eles atuam nessa linha, vamos dizer assim, do bem-estar ou do desempenho do organismo humano. Para você ter aquele algo mais, aí só com o abuso. E esse é o grande problema do doping. Ele não é feito em condições terapêuticas. Essas drogas todas são realmente abusadas em condições excessivas. E aí, obviamente, na presença do excesso, você necessariamente tem o desgaste do organismo do atleta. Mas o high-tech, Sérgio, o high-tech, ele não se aplica somente a medicamentos. E eu acho que a pergunta do William original é interessante do ponto de vista de que os países que têm alta tecnologia, eles fazem prospecção genética de atletas. Em outras palavras, um jovem atleta, eles vão fazer uma biópsia muscular,
vão ver a proporção de fibras lentas, de fibras rápidas, vão ver qual que é o melhor esporte que ele se adapta. Aquele atleta vai ter um treinamento de altíssima tecnologia, e depois nós temos a altíssima tecnologia na própria aparelhagem, no equipamento de esporte. O Shark Skin para os nadadores, calçados especiais para atletas, etc. Então, nós temos hoje em dia você já pode fazer um esporte científico que daria uma grande vantagem a países avançados, como os Estados Unidos são, sem necessariamente recorrer a substâncias ilícitas. É possível para alguém que lida com o que é lícito e com o que é ilícito, como você, por exemplo, que representa essa agência internacional tão importante como a WADA, dentro da linha do que o Sérgio acabou de falar, é possível você definir até onde vai ou não a questão do doping tecnológico, digamos, onde que a capacidade técnica e científica de um determinado grupo coloca esse atleta em vantagem praticamente irrecuperável frente ao outro competidor? Eu acho que essa sua colocação é muito boa, é um pouco dessa nosso problema atual, quase que filosófico mesmo, da onde criar essa linha divisória, né? Do ponto de vista químico, isso é muito simples, porque você tem drogas que claramente vão fazer mal ao atleta e fica simples você poder inibir isso através do controle de doping. O problema é quando você parte, como o próprio Sérgio comentou há pouco, para esses outros recursos, tipo você ter uma vestimenta especial, ou fazer como se tem hoje em dia, você simular um treinamento em altura, dentro de uma tenda em que você deprime a presença de oxigênio, quer dizer, o sujeito fica vivendo dentro de uma tenda sem oxigênio, para então formar mais glóbulos vermelhos no organismo, como se ele estivesse treinando em grande altitude. E, obviamente, isso é uma coisa que você não tem como controlar, e não existe também nenhum mecanismo para saber se isso é ou não lesivo à saúde do atleta. Então, há realmente uma região cinzenta que ainda deve ser melhor estudada do ponto de vista científico. Deixa eu ver, Márcio, era exatamente o ponto que você estava começando a abordar na sua última resposta quando eu interrompi, que era o uso do desenvolvimento tecnológico. Exato. Que é a questão na qual agora nós entramos. Até onde o desenvolvimento tecnológico pode ser considerado uma vantagem ilícita. O Hadler acabou de dizer algo que me impressionou. Por exemplo, há formas de treinamento onde você, na verdade, acaba conseguindo aquilo que antigamente você só conseguiria através de uma droga. E o que, do ponto de vista do Hadler, é 2 vezes pior, porque não há como detectar, não deixa traços. Quando você diz o uso do desenvolvimento tecnológico, você se refere ao quê? Acho que nós temos que diferenciar o que seria um doping tecnológico com relação a um avanço tecnológico que aumenta o desempenho. O doping, vamos lá, qual é a diferença? O doping tecnológico seria utilização da tecnologia de uma forma fraudulenta. Ou seja, aquele caso famoso do esgrimista, né, russo, que tinha um eletrodo na mão, que antes de que a espada tocasse nele, ele apertava, então dava um sinal de alerta. Era um microeletrodo muito sofisticado, mas em que criava essa falsa impressão. Bom, mas aí é fraude pura e simples. Exato, fraude. Agora, o uso da tecnologia já vem desde de Olímpia, no início das Olimpíadas. É muito interessante que os gregos, eles começaram a utilizar, naquela época chamada avanço tecnológico, era o uso de música, para que houvesse uma harmonia dos movimentos. E eles começaram a dar muitos melhores, dependendo da região, acho que era Helen, a região na Grécia, que começou a usar a flauta durante o treinamento. Foi o que eu acredito a primeira evolução tecnológica no esporte, porque eles eram, né, vamos dizer assim, um machão, muito duros, e para se vencer numa categoria mesmo, jogar o disco, né, que era muito famoso naquela época, né, era um esporte muito importante, precisa-se ter uma harmonia, não é só força. E a primeira evolução foi o uso da música no caso do treinamento. Mas o ponto